Bom dia para você que nos acompanha pelas redes sociais da Rádio Rio Mar FM. Nós estamos ao vivo aqui diretamente da Cúria Metropolitana de Manaus. Vamos acompanhar neste momento a coletiva de imprensa a respeito da festa de Pentecostes. Você então acompanha ao vivo aqui diretamente da Cúria Metropolitana e vamos acompanhar as falas dos representantes dessa atividade, sendo a 28ª edição. Então, bom dia a todos e a todas. Agradeço a presença. Nós convocamos esta audiência, essa coletiva, para podermos apresentar um pouco a nossa celebração de Pentecostes, que já se tornou na Arquidiocese, na cidade de Manaus, uma verdadeira tradição. Nós temos como orientação, ou como tema, ou como lema da celebração do Espírito Santo deste ano: o Espírito Santo faz da igreja morada para todos, ou moradia para todos. Retomamos assim a caminhada feita no tempo da Quaresma, em que refletimos e aprofundamos a questão da moradia, mas uma moradia digna. Todos têm um cantinho, mas nem todas as moradias são dignas. E por que nós colocamos essa temática? É que o Espírito Santo é que nos faz realmente irmãos e irmãs de Jesus. E sendo irmãos e irmãs entre nós em Jesus, nós queremos que todos os irmãos e irmãs tenham uma moradia digna. Isto é, realmente sintam a paternidade de Deus na força do Espírito Santo. Nós vamos ouvir agora, então, um pouco a nossa programação e depois também a questão da doação dos alimentos. Então, passa a palavra, irmã, para poder assim nos colocar a par do andamento e encaminhamento da nossa celebração. Bom dia a todos e todas. Então, a programação irá começar às 14 horas com a abertura dos portões, e das 14 às 16 horas nós teremos padres disponíveis para confissão. Um momento muito importante, muito bonito, que também aconteceu o ano passado, teve uma repercussão muito positiva, então pensamos em repetir. De 14 às 16 terá a possibilidade, com padres disponíveis, de se confessar. Depois, das 16 às 17, terá um momento de animação, de envolvimento de todas as pessoas que irão participar, e às 17 horas terá início a celebração eucarística da solenidade de Pentecostes. No final da celebração eucarística, nós faremos a abertura, a convocação oficial da Assembleia Pastoral Arquidiocesana, que iniciará agora em Pentecostes e terminará o próximo ano em junho, o processo em preparação à Assembleia Pastoral. Então, esta é a programação que nós iremos desenvolver neste dia. Então, vamos ouvir então agora a questão da doação dos alimentos. Bom dia. Os alimentos, todos os anos a Caritas Arquidiocesana de Manaus, juntamente com as pastorais sociais da Arquidiocese, ficam responsáveis por essa coleta. O ano passado, nós arrecadamos 10.418 kg, durante a coleta do ano passado. E aí, esses alimentos, eles foram distribuídos para 20 Caritas paroquiais, 6 pastorais da Arquidiocese e 6 movimentos e organismos também da igreja, além do Centro de Acolhida Dom Sérgio Castriani e as famílias que são atendidas pela demanda espontânea aqui na Caritas. Esse ano nós estaremos lá também com os agentes voluntários de 22 Caritas paroquiais, os agentes das pastorais sociais, em todos os portões
de entrada do sambódromo. Nos 4 portões nós teremos o ponto de coleta, então você que chega no sambódromo pode procurar os agentes da Caritas e das pastorais sociais que estarão identificados, né, para você fazer a sua coleta, terá lá a tenda também identificando. E ali mesmo esses agentes farão ali a triagem desses alimentos, verificando a validade, que é muito importante que você verifique, né, se o alimento ele está no prazo de validade, se está apropriado para consumo, para que a gente não tenha um número muito grande de alimentos vencidos, né, como a gente vem tendo anos anteriores. O ano passado a gente teve bem pouco e esse ano a gente espera, né, que a gente não tenha muitos alimentos vencidos, né? Mas a gente chama a atenção justamente para esta questão da validade dos alimentos, né, e ali a situação deles se está adequado ou não. E ali vai ser feita toda a triagem, já é empacotado ali mesmo, né, e nós teremos 2 caminhões que são para onde esses alimentos vão depois, e depois isso vem para a sede da Caritas, né, vai para o nosso novo prédio, e depois a gente fará a distribuição desses alimentos para as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. Então, a gente conta com o apoio das comunidades, das paróquias, né? Mobilize aí na sua área missionária, seus amigos, familiares, para que leve 1 quilo de alimento no dia de Pentecostes, e nossa equipe estará para receber esses alimentos. Obrigado, Daniele, que é a diretora da Caritas. Lembrar que essa doação de alimentos tem a ver com a doação dos dons. O Espírito nos dá 7 dons, distribui os dons. E nós queremos ser um dos dons do Espírito através da doação, então, desses mantimentos. Nós sempre temos dado muita importância na celebração de Pentecostes à questão da ecologia integral. Nós sabemos que em muitos lugares onde existe concentração de pessoas, depois permanece bastante lixo. Nós temos conseguido, nesses encontros todos, nessas celebrações todas, nós temos conseguido deixar sempre o ambiente limpo. E nós queremos também esse ano. Para isso eu convido então a Marcela para nos dar uma palavra. Bom dia. Os setores Avenida Brasil, Centro Histórico e Juventude ficaram responsáveis esse ano. Então, o bonito da nossa igreja, para viver o Pentecoste, essa celebração tão expressiva de unidade, é esse zelo expresso também nesse gesto. Atualmente temos 197 inscritos desses 3 setores e mais o grupo da área missionária São Daniel Comboni, com o nosso querido Padre Bosco. Então, essa unidade, a partir de formação, de encontros, para que favoreça a questão da ecologia integral. Esse ano, pretendemos reduzir menos, porque estamos chamando, a partir de dinâmicas, que todos sejam também educadores ambientais. Quem for para a celebração de Pentecostes, não leve saco plástico, não leve embalagens descartáveis. Faça seu kit em embalagens em plásticos retornáveis, em geleiras, com seu grupo pastoral, com seu grupo de amigos, para viver essa fé sem deixar pegadas de descarte. Os resíduos que vamos coletar vão atender grupos, são 2 grupos focais para a oportunidade de emprego e renda. Então, é uma oportunidade de viver de fato essa integralidade, de fato buscar, a partir de resíduo, a dignidade. E também nós convidamos quem for viver Pentecoste e tenha seus resíduos eletroeletrônicos, pilhas, baterias, pequenos aparelhos, pode levar, porque teremos 2 pontos de coleta desses resíduos. Um no setor A e outro próximo ao palco. Então, todos são chamados a viver esse fervor do Espírito Santo através do gesto concreto. Isso, é um elemento muito importante nosso de irmos dando a nossa colaboração e fazer crescer a percepção da necessidade do cuidado para com o meio ambiente. Nós temos procurado fazer isso nas nossas procissões, nas nossas concentrações, nas diversas áreas missionárias e paróquias,
E como é uma grande concentração, nós desejamos também que seja um momento educativo, elucidativo em relação ao cuidado para com o meio ambiente. Eu convido agora a irmã Rosana, para lembrar das instituições que nos ajudaram e ajudarão no momento celebrativo. Tem muitas instituições, em nível de município, em nível de governo, que estão apoiando este momento celebrativo. É muito importante agradecer todas e todos eles, para que isso ajudou muito para a realização desta celebração no Sambódromo. E também eu gosto de ressaltar o apoio da Secretaria de Saúde, sobretudo da Secretaria de Apoio às Pessoas com Deficiência, que está nos ajudando também a articular este espaço de acolhida para as pessoas com deficiência, oferecendo pessoal especializado que possa acompanhar durante a celebração estas pessoas. Terá um espaço reservado para as pessoas com deficiência, com a possibilidade de ser acompanhados por um acompanhante. Outras iniciativas que ajudarão na celebração eucarística serão a doação de ofertas. Vocês sabem muito bem que, devido ao número grande de pessoas, nós esperamos mais de 50 mil pessoas, não será possível ou será dificultoso fazer o Pix lá na hora. Então, convidamos as pessoas que desejam contribuir, colaborar na celebração eucarística através da própria oferta, a fazer com antecedência. Já está circulando o QR Code, porque lá na hora da celebração será bastante difícil realizar um Pix. Outro elemento muito importante é a identidade visual de Pentecoste. Vocês veem que nas nossas camisas temos a centralidade do Espírito Santo, que inflama a nossa cidade, todas as moradias e, sobretudo, faz com que, como dizia o Dom Leonardo, a igreja se una em oração e aberta a acolher o Espírito Santo. Então, as camisas estão reproduzindo esta arte que foi pensada por uma artista aqui de Manaus, e convidamos quem desejar a adquirir a própria camisa e participar da celebração de Pentecostes. Então, a nossa celebração ela será muito bonita, será muito significativa, haverá de nos animar como igreja, como comunidades, como famílias, essa presença do Espírito que anima a igreja. Os apóstolos que estavam escondidos, depois que receberam os dons do Espírito Santo, eles saem de dentro de casa e vão e anunciam, e vão mundo afora a anunciar. Perdem o medo, anunciam Jesus Cristo crucificado, ressuscitado. Que a nossa celebração de Pentecostes desse ano também nos devolva cada vez mais a esperança, mas nos confirme nesse espírito missionário que caracteriza a nossa arquidiocese de Manaus. É uma multidão reunida que reza, que silencia, que canta, há de sentir a presença do Espírito Santo que sempre fortifica e renova a nossa igreja. Eu agradeço então a presença dos meios de comunicação aqui presentes e nós nos colocamos agora à disposição para as perguntas individuais. Agradeço a presença da irmã Rosana, que participa da coordenação de pastoral, da Daniele, diretora da Caritas, e Marcela, que faz parte da comissão da Arquidiocese de Ecologia Integral. Então, muito obrigado e vamos todos participar com alegria e boa disposição da nossa celebração de Pentecostes.
Você nos acompanha ao vivo diretamente da Cúria Metropolitana de Manaus. Acabamos de transmitir a coletiva de imprensa que trata do Pentecostes 2026, essa atividade que reúne mais de 80 mil pessoas no Centro de Convenções, o Sambódromo. Então vamos nos organizando aqui para falar com o Cardeal Leonardo Steiner e os demais representantes aqui presentes na coletiva de imprensa. A gente ouviu então a fala da Daniele Rodrigues, que é diretora da Caritas Arquidiocesana de Manaus, também como a irmã Rosana Machete, que é coordenadora de pastoral da Arquidiocese de Manaus, a Marcela Amazonas, que integra a Comissão de Ecologia Integral. Então, um corpo que realmente vai estar ali presente na celebração de Pentecostes. Nós vamos então conversar com o Cardeal Leonardo Steiner, aqui presente conosco. Nos organizando por aqui. Você está bem? O trânsito não está fácil, né? Vai. Vamos nos organizando aqui. Então vamos lá. Dom Leonardo, a Arquidiocese de Manaus é pioneira no Brasil a realizar a festa de Pentecostes em um único lugar aqui no Sambódromo, Centro de Convenções. Já estamos na 28ª edição. O que isso representa para a nossa igreja, essa união dos fiéis? Significa a visibilização de uma igreja. Nós temos as nossas comunidades, mas às vezes não são visíveis para a sociedade como um todo. Celebrarmos num lugar público e celebrarmos com tantas pessoas reunidas é uma manifestação da nossa fé. O desejo de vivermos o Evangelho, mas especialmente nos deixamos inspirar pelo Espírito que conduz a igreja. É o Espírito Santo que conduz a igreja, conduziu a igreja durante todos esses séculos e continua a conduzir, também continua a conduzir a nossa arquidiocese. E nós somos muito gratos pela participação das nossas comunidades. Cada ano vai aumentando um pouco mais a participação. Isso nos ajuda, isso nos anima. Isso, num determinado momento, estarmos todos juntos, tem um significado muito importante. É a igreja que está em Manaus, que se une, que reza juntos, que canta, que silencia, que celebra, e assim testemunha a vida do Evangelho, a vida do Espírito. O Espírito Santo faz da igreja morada de todos, né? O tema da campanha da fraternidade, né? Sobre casa, a descida do Espírito Santo celebra aí Pentecostes. O que representa esse tema desse ano? A gente sabe que a realidade de hoje, muitos sonham com uma casa, mas infelizmente ficam só no sonho, né? É interessante que nos Atos dos Apóstolos diz que os apóstolos saíram de casa para anunciar. Quer dizer, estavam na casa fechados, amedrontados, mas tomados pelo Espírito saem e anunciam uma nova casa, o Evangelho. A casa o Evangelho é um abrigo, uma verdadeira casa. Mas o Espírito Santo os torna ainda mais irmãos. Ora, os irmãos cuidam uns dos outros. Também precisamos cuidar da moradia, quer dizer, a igreja, o Espírito Santo que faz da igreja moradia para todos. Na igreja tem lugar para todos. Como dizia Papa Francisco, todos, todos, todos. A igreja não é só para santos, a igreja é para santos, pecadores, para ricos, para pobres, para todos, para todos. E é por isso que a igreja é morada de todos, é o abrigo de todos, é o espaço onde todos podem se encontrar, onde todos podem rezar juntos, onde todos podem se ajudar. E talvez a moradia, porque sendo irmãos uns dos outros, nós vamos procurar que cada um tenha a sua morada digna, Por isso é que nós temos esse trabalho, esse serviço tão bonito e importante na arquidiocese, no acolhimento dos nossos irmãos que moram nas nossas ruas. Esse acolhimento que dá dignidade aos irmãos e irmãs. Cardeal, além desse viés de um olhar mais caridoso, nós temos também o viés da sustentabilidade e da acessibilidade para pessoas com deficiência. Queria que você comentasse, então, um pouco sobre essas duas vertentes desse grande evento. Nós vamos, durante toda a celebração, cuidar do aspecto dos nossos restos, o que nós chamamos de lixo, né? Porque desejamos que também a Pentecostes seja uma expressão da ecologia integral, mas também temos o espaço de todos.
os cadeirantes que possam também ter, mas também as pessoas surdas que possam também ter a sua participação. Nós teremos um lugar reservado e também pessoas que possam usar a linguagem dos sinais. E tudo isso para dizer que Pentecostes é a grande celebração da igreja, a grande celebração dos irmãos e irmãs, todos. E que assim nós, como igreja de Manaus, possamos dizer assim, nós desejamos que todos nós sejamos bem acolhidos e fortificados com o Espírito Santo. Obrigado, Dom Leonardo. A gente continua aqui ao vivo, diretamente da Cúria Metropolitana de Manaus. A gente vai conversar então com a irmã Rosana Marchetti, ela que integra a coordenação de pastoral da nossa Arquidiocese de Manaus. E vamos por aqui nos organizando. Aqui a irmã Rosana Marchetti, ela que representa a coordenação de pastoral da Arquidiocese de Manaus. Irmã, nós já temos aí um QR Code, é importante dizer que no Sambódromo a quantidade de pessoas é bastante grande, e aí a gente já libera o QR Code para as pessoas fazerem a oferta. Sim, é muito importante antecipar a oferta para quem desejar colaborar, porque esta oferta vai ajudar nas despesas de Pentecostes. O Pentecostes é um evento, é uma celebração muito grande, então exige muitos recursos. Por isso que nós pedimos para as pessoas que desejarem, sem nenhum tipo de obrigação, dar uma oferta que o façam com antecedência. Por quê? Porque no dia de Pentecostes é muito difícil, devido ao número alto de pessoas, que a internet funcione. Então, seria melhor quem desejar fazer a oferta pelo Pix, que faça com antecedência. Agora, quem quiser fazer em espécie, aí não tem problema. Agora, irmã, Pentecostes é um evento muito grande, a descida do Espírito Santo em Manaus, ficou conhecido por ser no Sambódromo, milhares de pessoas, né? Mas quem faz Pentecostes, só para o público de casa entender, são as comunidades, né? As paróquias que fazem esse grande momento celebrativo. Mas... Então, é uma solenidade celebrada na igreja no mundo inteiro. Agora, aqui em Manaus, se decidiu, muitos anos atrás, realizar essa grande celebração como igreja como um todo. Agora, lógico que em quase todas as nossas paróquias e áreas missionárias terá uma celebração da solenidade de Pentecostes lá nas comunidades, nas paróquias, para as pessoas idosas, para as pessoas que não têm condições de vir no Sambódromo. Aí sim será realizado também nas comunidades e paróquias. Então, é uma solenidade da Igreja Universal, mas celebrada aqui em Manaus, nesta grande celebração e no Sambódromo e nas comunidades, muitas vezes pela parte da manhã, para dar a possibilidade a todos de celebrar esta solenidade. Expectativa de público? Nós pensamos, o ano passado foi 80 mil pessoas, e eu penso que este ano será mais. Irmã, no ano passado nós tivemos o Jubileu da Esperança, teve a questão das confissões. Esse ano também vocês vão repetir? Sim, porque teve uma boa recepção este momento. Muita gente se aproximou do sacramento da reconciliação e muitos padres se disponibilizaram para poder oferecer esse sacramento para quem desejar. Então, das 14 às 16 horas, terão padres disponíveis no Sambódromo para confessar. É um momento de reconciliação, é um momento de paz, é um momento de festa para a nossa igreja em Manaus. Muito obrigada, irmã Rosana. Então, você que nos acompanha pelas redes sociais da Rádio Rio Mar FM, a festa de Pentecostes acontece no próximo domingo, dia 24 de maio. Você é convidado a estar conosco, a estar presente. Lembrando que o palco ele ficará logo na entrada do Sambódromo, pela Avenida Pedro Teixeira, com uma visão para os dois lados da arena. Essa entrada pela Avenida Lóris Cordovil também terá equipes de acolhida para orientar os fiéis. A abertura dos portões acontece às 2 horas da tarde, então você é convidado aí com a sua comunidade, com a sua família, com a caravana. Não esqueça, é muito importante a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Ter atenção a esses alimentos, que eles não estejam vencidos e impróprios para consumo. Você é convidado a participar conosco da festa de Pentecostes, dia 24 de maio. Maiores informações no nosso site radioriomarfm.com.br.